Mateus olhou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. 8h15 da manhã. E Luna ainda estava no quarto, quieta demais para uma criança de 6 anos. Ele bateu de leve na porta antes de entrar, encontrando a filha sentada na cama, ainda de pijama, com os olhos vermelhos. Papai, não quero ir para a escola hoje, sussurrou ela, abraçando o ursinho de pelúcia. Mateus sentiu o peito apertar. De novo, era a 4ª vez na semana que Luna inventava uma desculpa para não sair de casa. Ele se ajoelhou ao lado da cama sem saber exatamente o que dizer. Por que não, princesa? Porque quando volto, você não está aqui. A frase apertou o peito de Mateus de um jeito que ele não esperava. Luna estava certa. Ele saía cedo, voltava tarde, e a rotina deles era silenciosa, organizada, mas fria. Tinha tudo sob controle, menos o que realmente importava. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre incrível ver como as nossas histórias chegam em corações que precisam ouvir sobre amor, família e segundas chances. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar. Histórias sobre amor que cresce no silêncio, gestos simples que transformam vidas e finais que aquecem o coração. Aos 34 anos, Mateus Andrade havia construído um império. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia da cidade, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma casa imponente no melhor bairro, carros importados na garagem e uma conta bancária que crescia todos os meses. Mas desde que se tornara pai solo, depois que a mãe de Luna se afastou, deixando Mateus sozinho na criação da filha, Mateus descobriu que sucesso financeiro não ensinava ninguém a ser pai. Luna era uma menina doce, observadora e incrivelmente sensível. Tinha os olhos grandes e expressivos da mãe, mas o jeito reservado do pai. Aos 6 anos, já demonstrava uma maturidade preocupante para a idade, como se tivesse aprendido desde cedo que não podia ser criança demais. A rotina dos dois funcionava como um relógio suíço. Mateus acordava às 6, preparava o café da manhã em silêncio, levava Luna para a escola e partia para o escritório. À tarde, a menina voltava com o motorista, fazia o dever sozinha na mesa da cozinha e aguardava o pai chegar normalmente depois das 8 da noite. Jantavam juntos, conversavam sobre o dia de forma educada e Luna ia dormir. Tudo funcionava perfeitamente e talvez fosse exatamente esse o problema. Senhor Mateus, disse Carmen, a faxineira que trabalhava na casa há anos, posso dar uma sugestão? Eles estavam na cozinha numa manhã de quinta-feira. Luna havia saído para a escola alguns minutos antes e Mateus organizava os documentos da pasta. Claro, Carmen. A menina precisa de companhia, de alguém que fique com ela, que converse, que brinque. Ela é muito quietinha. Mateus pausou, olhando para a mulher que conhecia sua família melhor que qualquer pessoa. Você acha que ela não está bem? Ela está bem cuidada, bem alimentada, bem educada. Carmen escolheu as palavras com cuidado. Mas criança precisa de mais que cuidado. Precisa de presença. Naquela noite, Mateus observou Luna com atenção diferente. A menina comeu em silêncio, respondeu às perguntas dele com monossílabos e foi dormir sem reclamar. Uma criança perfeita, educada demais. Foi então que ele tomou a decisão. Contrataria uma babá. Alguém que pudesse dar a Luna o que ele, mesmo com toda a boa vontade do mundo, não conseguia oferecer sozinho. A agência enviou 3 candidatas. A primeira era jovem demais e parecia mais interessada na decoração da casa do que na criança. A segunda tinha experiência, mas uma energia tão intensa que até Mateus se sentia cansado após a entrevista. A terceira era Valentina Souza. Aos 28 anos, Valentina tinha uma presença serena que chamava a atenção. Não era exatamente bonita no sentido tradicional, mas tinha algo que fazia as pessoas se sentirem em paz ao lado dela. Cabelos castanhos claros presos em um coque discreto, olhos cor de mel que pareciam ver mais do que falavam,
e um sorriso genuíno que não tentava impressionar ninguém. Tenho experiência com crianças tímidas, disse ela durante a entrevista, sentada na sala de estar. Acredito que cada criança tem seu tempo para confiar. Não forço vínculos. Mateus gostou da sinceridade. Não havia promessas miraculosas ou tentativas de convencê-lo de que ela seria perfeita. Apenas honestidade. Luna pode ser reservada, como eu. Crianças sentem quando estamos tentando mudar quem elas são. Valentina respondeu calmamente. Prefiro conhecê-la primeiro, entender do que ela gosta como se sente segura. O resto acontece naturalmente. Você pode começar na segunda? O primeiro dia de Valentina na casa foi silencioso. Luna a observou de longe durante todo o café da manhã, respondendo apenas com acenos quando a nova babá se apresentou. Mateus partiu para o trabalho com uma pontada de ansiedade. E se não desse certo? E se Luna rejeitasse mais uma pessoa? Quando voltou à noite, encontrou as duas na sala de estar. Luna estava no chão desenhando, enquanto Valentina lia um livro na poltrona próxima. Não conversavam, mas havia uma tranquilidade no ambiente que Mateus não via há muito tempo. Como foi o dia? Perguntou discretamente a Valentina, enquanto Luna guardava os lápis de cor. Tranquilo. Ela me mostrou os desenhos dela. São muito bonitos. Ela falou com você? Algumas palavras. Mas falou. Valentina sorriu. Amanhã talvez seja um pouco mais. E foi. No segundo dia, Luna permitiu que Valentina se sentasse ao lado dela durante o almoço. No terceiro, perguntou se a babá gostava de desenhar. No quarto, riu pela primeira vez em semanas quando Valentina tentou desenhar um gato, e o resultado pareceu mais com uma batata. Mateus observava essas pequenas transformações com um misto de alívio e surpresa. Valentina não havia feito nada extraordinário. Não forçara conversas, não tentara conquistar Luna com presentes ou promessas. Simplesmente estava lá, constante, respeitosa e atenta. 2 semanas depois, a casa tinha um ritmo diferente. Não mais silenciosa, mas tranquilamente feliz. Luna acordava mais animada, sabendo que Valentina estaria lá para o café da manhã. Durante a tarde faziam as lições juntas, brincavam no jardim ou simplesmente conversavam. Mateus começou a reparar em pequenos detalhes. Luna sorria mais. Falava mais durante o jantar, contando sobre o dia com Valentina. O ambiente da casa estava mais leve, como se alguém tivesse aberto as janelas e deixado o ar circular. Papai, disse Luna numa noite de sexta-feira enquanto Mateus a colocava na cama, por que a Valentina não fica para o jantar? Porque o horário de trabalho dela acaba às 6, princesa. Mas seria mais divertido se ela ficasse. Mateus sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia nomear. Você gosta dela? Muito. Luna sorriu. Ela ensinou a fazer origami hoje e disse que na próxima semana vai me ensinar a fazer bolo. Bolo? Ela sabe fazer bolo de chocolate sem açúcar, para pessoas que não podem comer açúcar, como o vovô João da escola. Mateus sorriu. Valentina havia observado Luna tempo suficiente para perceber sua preocupação com o avô de um coleguinha que tinha diabetes. Na segunda-feira seguinte, Mateus chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou a cozinha cheia de aroma de chocolate. Luna estava em pé numa cadeira, mexendo uma massa numa tigela, enquanto Valentina segurava a batedeira. Papai! Luna gritou animada. Estamos fazendo bolo, quer ajudar? Mateus hesitou. Não costumava cozinhar. Nem sabia se tinha jeito para isso. Pode pegar o leite na geladeira? Valentina perguntou naturalmente, como se ele sempre participasse desses momentos. E assim, sem perceber exatamente como, Mateus se viu na própria cozinha, ajudando a preparar um bolo, ouvindo Luna tagarelar sobre a escola e rindo de si mesmo quando derrubou farinha no chão. Papai é meio desastrado, disse Luna para Valentina, com aquela sinceridade simples que só criança tem. Todo mundo é desastrado quando está aprendendo, Valentina respondeu, limpando a farinha.
Aposto que seu pai é ótimo em muitas outras coisas. Luna assentiu com convicção. Ele faz as melhores torradas do mundo e conta a história super bem. Mateus sentiu uma onda de ternura pela filha. E quando olhou para Valentina, que sorria enquanto observava Luna falar sobre ele, sentiu algo mais. Algo que preferiu não analisar naquele momento. O primeiro evento social importante, após a chegada de Valentina, foi um jantar de negócios na casa do principal investidor da empresa de Mateus. Era o tipo de ocasião em que a presença de uma acompanhante não era obrigatória, mas era esperada. Mateus sempre ia sozinho, inventando desculpas sobre compromissos familiares quando perguntavam sobre sua vida pessoal. Dessa vez, porém, a situação era diferente. O investidor havia mencionado especificamente que valorizava muito a imagem familiar e gostaria de conhecer quem fazia parte da vida de Mateus, deixando claro que seria importante Luna estar presente em parte do evento. Era uma demonstração de confiança e estabilidade que poderia influenciar decisões importantes para a empresa. Não posso levar Luna sozinha para esse tipo de evento, explicou Mateus para Valentina numa tarde de quinta-feira. Ela ficaria desconfortável e eu não conseguiria me concentrar. Eles estavam na cozinha enquanto Luna brincava no jardim. Valentina organizava os materiais de artesanato que usara com a menina durante a tarde. Quer que eu fique com ela aqui em casa? Perguntou Valentina. Na verdade, Mateus hesitou. A ideia tinha surgido na noite anterior e ele ainda não tinha certeza se era boa. Estava pensando em outra possibilidade. Valentina parou de guardar os materiais e o olhou. Gostaria que você fosse conosco, como acompanhante. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Mateus... Seria estritamente profissional. Ele se apressou a explicar. Luna se sente segura com você. Você conhece as manias dela, sabe quando ela está desconfortável. E eu conseguiria me concentrar sabendo que ela está bem cuidada. Valentina cruzou os braços pensativa. Não sei se é uma boa ideia misturar as coisas dessa forma. Por que não? Porque... Ela procurou as palavras certas. Porque pode confundir Luna, e eu não quero prometer nada para ela sem ter certeza do que estamos construindo. Mateus entendeu a implicação, mas escolheu ignorá-la. É só um evento. Uma noite. Para o bem de Luna. Valentina olhou pela janela observando a menina que brincava despreocupadamente no jardim. Se for realmente para o bem dela, e se você tiver certeza de que é só isso, eu aceito. Tenho certeza. Nenhum dos dois acreditou completamente nessa certeza, mas ambos fingiram que sim. O evento aconteceu numa mansão no centro da cidade. Mateus buscou Valentina em casa e ficou surpreso ao vê-la. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e havia soltado os cabelos que caíam em ondas suaves pelos ombros. Luna, com um vestido rosa que ela mesma havia escolhido, segurou a mão de Valentina assim que a viu. Você está linda, Valentina, exclamou a menina. Papai, não está? Mateus sentiu o rosto esquentar. Está muito elegante, conseguiu dizer. Durante a primeira parte do evento, tudo correu como planejado. Luna se comportou impecavelmente, conversou educadamente com os adultos por alguns minutos e depois se contentou em ficar ao lado de Valentina, desenhando num caderninho que trouxera de casa. Sua família é encantadora, Mateus, comentou o investidor, observando Luna mostrar um desenho para Valentina. É raro ver uma criança tão tranquila em eventos como este. Valentina tem muito jeito com ela, Mateus respondeu. Sua esposa tem profissão ou se dedica integralmente à família? A pergunta pegou Mateus desprevenido. Ele abriu a boca para corrigir o equívoco, mas hesitou. Corrigir significaria explicar e explicar significaria complicar uma noite que estava indo bem. Valentina é... Ela trabalha com educação infantil, disse finalmente. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Durante o jantar, Luna adormeceu no colo de Valentina, que a ninava suavemente enquanto conversava discretamente com as outras pessoas da mesa. Mateus observava a cena e sentia algo crescer em seu peito. Aquela imagem,
Valentina cuidando de Luna com tanto carinho, integrando-se naturalmente ao ambiente, parecia estranhamente certa. Vocês formam uma família linda, murmurou a esposa do investidor para Mateus. É óbvio quanto se amam. Mateus não corrigiu, e isso o preocupou. No caminho de volta para casa, Luna dormiu no banco de trás enquanto Valentina e Mateus conversavam em voz baixa. Obrigado por hoje, disse ele. Você foi incrível. Luna que foi incrível. Só fiz o que sempre faço, Valentina respondeu, olhando pela janela. Não, foi mais que isso. Você fez aquilo parecer natural. Como se fôssemos realmente... Ele não terminou a frase, mas ambos entenderam. Mateus, precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu hoje. Sobre as pessoas pensarem que somos um casal. Sobre você não ter corrigido quando assumiram que sou sua esposa. Mateus estacionou na frente da casa de Valentina e desligou o motor. Você está brava? Não estou brava. Estou preocupada. Por quê? Valentina se virou para encará-lo. Porque isto está se complicando, Mateus. E Luna é quem pode sair machucada. Como assim? Ela está se apegando a algo que a gente ainda não conversou direito sobre. E eu... Valentina hesitou. Eu também estou me apegando. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Valentina? Boa noite, Mateus. Vejo vocês amanhã. Ela desceu do carro antes que ele pudesse responder, deixando Mateus sozinho com seus pensamentos e uma Luna adormecida no banco de trás. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal, mas havia uma tensão sutil no ar. Valentina continuava carinhosa e atenta com Luna, mas mantinha uma distância educada de Mateus. Ele, por sua vez, tentava convencer a si mesmo de que era melhor assim. Luna, porém, com a sensibilidade aguçada das crianças, percebeu a mudança. Valentina está triste? Perguntou ela para o pai numa noite de terça-feira. Por que acha isso, princesa? Ela sorri menos e não conversa mais com você como antes. Mateus sentiu um aperto no peito. Luna tinha razão, e ele sentia falta das conversas casuais que havia começado a ter com Valentina. Talvez ela esteja só cansada. Ou talvez você tenha feito alguma coisa, disse Luna com aquela sinceridade simples de criança. Eu? Por que acha isso? Porque você também está diferente, mais quieto, como antes dela chegar. A observação de Luna fez Mateus engolir seco. Ela estava certa. Ele estava voltando a ser o homem silencioso de antes, e isso significava que Valentina havia mudado algo nele também. Na sexta-feira daquela semana, Mateus decidiu sair mais cedo do trabalho. Queria chegar em casa enquanto Valentina ainda estivesse lá, conversar com ela, tentar entender o que estava acontecendo entre eles. Quando chegou, encontrou a casa em silêncio. Valentina estava na varanda dos fundos, observando Luna brincar no jardim. Havia algo melancólico na sua postura. Posso falar com você? Perguntou ele, aproximando-se. Valentina assentiu, mas não o olhou. Sobre o que aconteceu na semana passada. Mateus não precisa explicar nada. Preciso sim. Porque você está certa. Está se complicando. Agora ela o olhou. E isso é ruim? A pergunta o pegou desprevenido. Eu... não sei. Não planejei que isso acontecesse. Ninguém planeja, Mateus. As coisas só... acontecem. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Luna construir castelos na caixa de areia. Você vai embora? Perguntou ele finalmente. Não sei. Talvez seja melhor. Para quem? Para todos. Para você, para mim. Para Luna. Luna ia ficar devastada se você fosse embora. E você? A pergunta ficou suspensa no ar. Mateus abriu a boca para dar uma resposta diplomática, mas as palavras que saíram foram outras. Eu também ficaria devastado. Valentina fechou os olhos por um momento. Mateus. Não vou fingir que você é só a babá da Luna. Não consigo mais. E eu não posso fingir que isto é só um trabalho. Eles se olharam, finalmente admitindo o óbvio. E agora?
Perguntou Valentina. Agora, eu não sei. Só sei que não quero que você vá embora. E eu não quero ir. Luna escolheu exatamente aquele momento para correr até eles, suada e sorridente. Papai! Valentina! Venham ver o castelo que eu fiz. Os dois a seguiram e, por um momento, caminhando juntos atrás de Luna, Mateus sentiu como seria natural se aquela fosse realmente sua família. O momento decisivo chegou 2 semanas depois, numa tarde de domingo. Valentina não trabalhava aos fins de semana, mas havia chegado para buscar uma boneca que Luna esquecera no carro dela na sexta anterior. Não precisa ir embora agora, disse Luna quando Valentina se despediu. Pode ficar para o jantar. Obrigada, querida, mas tenho alguns compromissos hoje. Luna assentiu, mas Mateus percebeu a decepção nos olhos da filha. Valentina se dirigiu à porta e Luna a acompanhou. Valentina, chamou a menina quando a babá estava prestes a sair. Assim? Luna olhou para o pai, depois para Valentina e fez a pergunta que mudaria tudo. Você gosta de morar na sua casa? Gosto sim, por quê? É só que... Luna mexeu os pés, hesitante. É que você poderia morar aqui, com a gente. Mateus sentiu o coração disparar. Luna, não é assim que funciona. Por que não, papai? A menina se virou para ele com os olhos brilhando. Ela cuida de mim, você gosta dela, ela faz a casa ficar feliz. Por que ela não pode ficar sempre? Valentina estava imóvel na porta, claramente sem saber o que dizer. Princesa, é complicado. Não é não. Luna cruzou os bracinhos. Às vezes vocês pensam demais. Ela pode ficar sempre? A pergunta estava dirigida a Mateus, mas Luna olhava entre os dois como se esperasse uma resposta de ambos. Luna, Valentina começou gentilmente. Você não quer ficar? Perguntou a menina, e havia uma vulnerabilidade na voz que partiu o coração dos dois adultos. Valentina olhou para Mateus, depois para Luna. Eu adoraria ficar sempre. Então fica! Luna pulou, animada. Papai, ela pode, né? Mateus olhou para Valentina, que estava corada e claramente emocionada. Olhou para Luna, que esperava uma resposta com os olhos cheios de esperança. E entendeu que aquela era a pergunta que ele vinha evitando fazer para si mesmo há semanas. Princesa, disse ele ajoelhando-se ao lado da filha, você tem certeza de que é isso que quer? Que a Valentina faça parte da nossa família? Tenho. Luna assentiu vigorosamente. Tenho certeza sim. Mateus se levantou e olhou para Valentina. E você tem certeza? Valentina respirou fundo. Tenho certeza de que amo vocês dois. Tenho certeza de que este lugar se tornou minha casa. E tenho certeza de que quero ficar. Então, Mateus se aproximou dela, estendendo a mão. Fica. Para sempre? Perguntou Luna. Valentina pegou a mão de Mateus e olhou nos olhos dele. Para sempre. Luna gritou de alegria e correu para abraçar os dois. Ali, na porta de casa, os três se abraçaram como família pela primeira vez. O casamento foi simples, mas não apressado. Vieram meses de conversa, adaptação e cuidado com Luna antes da decisão. A cerimônia aconteceu no jardim de casa, pequena, íntima, com poucos amigos e Carmen chorando de emoção. Luna foi a daminha e passou a cerimônia inteira sorrindo, como se estivesse assistindo à realização do seu maior sonho. Ela pode me chamar de mãe agora? Perguntou Valentina para Mateus na noite do casamento, depois que Luna adormeceu entre os dois na cama do casal. Acho que ela já te chama assim, respondeu ele, beijando a testa da esposa. Luna havia começado a chamar Valentina de mãe naturalmente, sem anúncios, sem pedidos ou conversas formais. Simplesmente aconteceu no tempo da criança. A rotina da família mudou, mas manteve a essência que a tornava especial. As manhãs continuavam tranquilas, mas agora tinham risadas. Os jantares continuavam pontuais, mas agora tinham conversas animadas sobre o dia de cada um. A casa continuava organizada, mas agora tinha o caos gostoso de uma família que vive de verdade. Sabe o que eu mais amo na nossa história?
disse Valentina para Mateus numa noite, enquanto observavam Luna dormir. O quê? Que não foi amor à primeira vista. Não foi paixão louca ou promessas impossíveis. Foi só a decisão de ficar, todos os dias. Mateus sorriu. A melhor decisão que já tomei. A gente tomou, corrigiu ela. Juntos. E estava certo. Porque família não é sobre grandes gestos ou declarações dramáticas. É sobre a escolha diária de permanecer, de cuidar, de construir algo juntos. É sobre transformar uma casa em lar, uma rotina em tradição e 3 pessoas solitárias em uma família. Luna, agora com 8 anos, estava na cozinha ajudando Valentina a fazer o bolo de aniversário de Mateus quando perguntou: Mãe, você sabia que ia se casar com o papai quando veio trabalhar aqui? Valentina riu, passando a mão nos cabelos da menina. Não, meu amor, quando vim trabalhar aqui só queria cuidar bem de você. E agora? Agora quero cuidar bem de vocês dois, para sempre. Luna assentiu, satisfeita com a resposta. Eu sabia que vocês iam se casar, disse ela, concentrando-se em decorar o bolo. Como sabia? Porque vocês se olhavam do jeito que as pessoas se olham nos filmes. E porque a casa ficava mais feliz quando vocês estavam juntos. Valentina sorriu, lembrando-se das palavras de uma criança sábia que, 2 anos antes, havia feito a pergunta que mudou tudo. Ela pode ficar sempre? A resposta, descobriram todos, era sim. Para sempre sim. Às vezes o amor mais verdadeiro não chega com fogos de artifício. Chega de chinelos no meio da tarde, carregando uma bolsa cheia de paciência e um coração disposto a ficar. E quando chega assim, silencioso e constante, ele transforma não apenas vidas, mas lares inteiros.